Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. É importante que compartilhem nossas reuniões com seus amigos, com seus familiares. E não esqueçam de dar o like, porque assim o YouTube consegue divulgar para mais pessoas ou disponibilizar para mais pessoas o acesso às nossas reuniões. Os nossos estudos, eles são feitos normalmente baseados no livro Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade, teremos um tema especial: vigiar e orar. Acompanharemos as reflexões do expositor Fernando Danziger, integrante do Lar de Teresa. Fernando, são as suas palavras iniciais. Boa noite, Kátia, minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Vamos, então, à nossa mensagem de hoje, que tem o título Vigiemos e Oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. São palavras de Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar um mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirdes às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, capítulo 110, psicografia de Francisco Cândido Xavier e mensagem do Emmanuel. Vamos à nossa prece inicial. Querido Senhor Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas. Gratidão, Senhor, gratidão por mais esse momento, gratidão por podermos estar juntos novamente em mais uma segunda-feira, mais uma reunião do Lar de Teresa. Que a sua luz, as suas bênçãos e o seu amor chegue até cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, e que possamos, Senhor, estarmos com os corações e as mentes abertas para ouvirmos e refletirmos com as reflexões do nosso querido Fernando. Fica conosco, Senhor, nos abençoe. Que assim possa ser, graças a Deus, que assim seja. Fernando, as suas palavras e a sua reflexão. Muito obrigado, Kátia.
O tema que nos foi proposto para a noite de hoje foi Orai e Vigiai. E o tema tem uma atualidade fundamental nos dias de hoje. Para nós desenvolvermos esse tema, vamos primeiro nos lembrar do item 20, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Coletânea de Preces Espíritas. O item 20 é enunciado da seguinte forma: duas origens podem ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerce. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então, o Evangelho nos diz isso, das duas origens de um determinado pensamento mau: a nossa própria imperfeição ou alguma influência sobre a nossa alma. Mas mesmo nesse caso, nós não podemos atribuir à influência externa essa ação, porque nós, de alguma maneira, nos ligamos a ela, como nós vamos detalhar mais adiante. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa encarnada. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Ele nos influencia, mas a decisão é sempre nossa. Poderíamos comparar da mesma forma que nós torcemos pelos nossos filhos ou pessoas que nós, de alguma forma, temos influência, nossos amados de uma maneira geral. Nós esperamos que eles tenham alguma resposta que nós gostaríamos que tivessem a partir de uma influenciação nossa num processo educativo, por exemplo. Mas a nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. A questão é, portanto, sintonia. E a lei de sintonia é fundamental nas relações humanas. Na realidade, é uma lei física muito mais ampla do que as relações humanas. Mas nós vamos aqui tratá-la no âmbito das relações entre criaturas encarnadas e desencarnadas. Então, a questão é, com o que nós sintonizamos? Há algum tempo atrás, eu não sei se alguém se lembra, mas existia um desenho animado em que uma determinada figura, um determinado personagem tinha que tomar uma atitude. E aparecia de um lado um anjinho e de um lado um diabinho. E era sugerido uma determinada ação. E o diabinho dizia, faz isso, faz aquilo. E o anjinho, não, não faz isso. Não tome essa atitude. Essa decisão era sempre desse personagem, mas era um processo bastante educativo, mesmo para crianças, sobre essas influenciações, tanto para o lado que nós chamamos lado bom, quanto para o lado que nós chamamos lado mal. E a decisão sempre tomada com base nessas influenciações. Mas a lei de sintonia preside as relações entre as criaturas em todas as circunstâncias. Essa lei de sintonia, ela tem um papel fundamental para as relações entre as criaturas em todas as circunstâncias. Isso vale para encarnados, influências entre encarnados, influências entre desencarnados, influências entre encarnados e desencarnados. Essa lei não se manifesta sempre da mesma maneira, mas a interação entre quaisquer criaturas sempre ocorre de acordo com o teor
do pensamento-sentimento. Nós estamos determinando isso, se não apenas pensamento, mas atribuindo um sentimento também ao pensamento e, portanto, estabelecendo essa palavra, que seria uma palavra composta, talvez, pensamento-sentimento. E essa interação, ela pode ser considerada em termos médios ou num determinado momento. Em termos médios ou num determinado momento. Vamos detalhar isso. Naturalmente, nós temos, todos nós, um padrão de sintonia que é associado aos nossos pensamentos e sentimentos médio. O que quer dizer esse médio? Se nós temos, usualmente, nosso dia a dia, sentimento de compaixão pelos nossos irmãos, sentimento de auxílio aos nossos irmãos, pensamento de paz, pensamento de relações de harmonia com os nossos irmãos, com a natureza, nós estamos, de uma maneira geral, pensando no bem. Esse é o nosso padrão natural, nosso padrão médio. Então, as nossas companhias espirituais serão, em média, de espíritos do bem. Usualmente, os espíritos do bem estarão ligados a nós. Por outro lado, se nós temos também, em média, pensamentos e sentimentos egoístas, pensamentos e sentimentos violentos, por exemplo, nós temos uma tremenda afinidade de ver filmes violentos e muitas vezes nós justificamos a participação ou a ida ao cinema ou em televisão de assistirem filmes violentos, porque a vitória é sempre do bem. Não importa, os filmes são violentos, se nós fazemos isso, nós, no fundo, gostamos de violência, precisamos ter essa convicção. Não adianta a gente justificar que é a vitória é do bem, mas nós gostamos da violência em si. Então, se nós gostamos disso, pensamentos e sentimentos egoístas, pensamentos sobre violência e temos prazer nisso, na maior parte das vezes nós teremos em torno de nós, de uma maneira geral, espíritos que tenham essas mesmas características. Porque esse é o nosso padrão. Então, nós vamos ter em torno de nós, por afinidade, por essa lei de sintonia, espíritos que tenham essas mesmas características. Ou seja, em resumo, os nossos pensamentos, sentimentos, afinidades determinarão nossas companhias em ambos os planos de vida, no plano material e no plano espiritual. Nossos pensamentos, sentimentos, afinidades determinarão nossas companhias em ambos os planos de vida, em termos médios. Mas pode ser que haja variações no nosso pensamento ao longo do tempo. Porque nós temos pensamentos e sentimentos médios, mas eles variam ao longo de nossas existências. Naturalmente, a finalidade da nossa existência é nós melhorarmos ao longo dela. Então, o nosso padrão médio de pensamento e sentimento deve, em princípio, melhorar ao longo do tempo. Mas também esses pensamentos e sentimentos variam no nosso dia a dia. Não apenas ao longo do tempo, um tempo maior, mas também no nosso dia a dia. E, nesse momento, as companhias espirituais também variam. Um exemplo eloquente, talvez o mais eloquente, é o de Pedro. Quando Jesus reúne os seus discípulos e pergunta quem ele era. Nesse momento, ainda não havia se revelado a eles. E ele pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens quem sou? E eles respondem: bom, tu és um determinado profeta renascido, és João, enfim, fazem alguns comentários sobre quem seria Jesus, quando ele pergunta aos seus apóstolos quem dizem os homens que seria Jesus. E ele pergunta: e vós, o que dizeis? Aí faz a pergunta direta aos discípulos. Ao que Pedro responde: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, em seguida, diz a Pedro: bem-aventurados sois vós, Simão Barjonas, pois não foi a carne quem te disse, mas meu Pai que está nos céus. Então, nesse momento,
Pedro sintoniza com o bem na sua pureza maior e recebe essa informação da revelação de quem era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus continua dizendo que Simão seria o líder desse grupo e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. E Jesus dá continuidade à narrativa, dizendo que ao final da sua missão seria perseguido, traído e crucificado. Nesse momento, Simão chama Jesus e diz: "Isso não acontecerá, Senhor, jamais permitiremos." Tomado de medo, principalmente, ele, de certa forma, adverte Jesus que isso não seria permitido. Ao que Jesus responde: "Afasta-te de mim, Satanás, que não compreendes as coisas de Deus, apenas dos homens." E Simão fica atônito, sem entender. Como poderia, após Jesus ter dito que Simão seria a pedra fundamental dessa igreja, em seguida ser chamado de Satanás? E Jesus lhe explica a questão da sintonia. E a Bélia Rodrigues, que faz a narrativa desse episódio, explica que Jesus percebe a influência do espírito negativo junto de Pedro, inspirando-lhe as palavras no momento em que ele se deixa levar por sentimentos menos dignos, especialmente o medo. O que nos traz de lição é a rapidez com que, num determinado momento, pode haver uma sintonia com algo sublime e, no momento seguinte, uma sintonia com algo muito negativo. Portanto, a despeito de termos sintonias médias, nós podemos, em determinadas circunstâncias, termos variações significativas de sintonia ao longo de nosso dia. Ou seja, alguém que seja predominantemente bom pode ter momentos de pensamentos desequilibrados, e num desses momentos ser influenciado por irmãos ainda não bons, nos dizeres de Chico Xavier, e cometer algum ato contrário à sua natureza média. Esses irmãos ainda não bons são aqueles que ou são nossos inimigos do passado, ou criaturas que se incomodam com a nossa atuação nessa vida. No caso dos inimigos de vidas passadas, alguns de nós, que atuamos em reuniões mediúnicas, ouvimos frequentemente casos de espíritos que estão obsidiando ou tentando obsidiar seus desafetos do passado. E, invariavelmente, nessa reunião mediúnica, nós compreendemos as razões daqueles irmãos que foram infelicitados e hoje são obsessores. Suas histórias são invariavelmente de muita dor. E o sentimento que nós precisamos nutrir por esses irmãos são de uma profunda compaixão, porque quando nós ouvimos as suas histórias, a dor que eles demonstram nos sensibiliza. E nós entendemos as causas daquele desequilíbrio, daquela tentativa de obsessão pela dor imensa que esses irmãos que estão obsidiando ou tentando obsidiar e chegam às reuniões mediúnicas, muitas vezes tentando obsidiar ou obsidiando irmãos que chegam à nossa casa. E nós compreendemos as dores que eles estão sentindo por essas circunstâncias tão dolorosas pelas quais passaram. E no momento que esses irmãos que estão pensando com sentimentos profundos de rancor, de dores, de medos, eles, por processo de oração e pelo nosso sentimento de compaixão em relação a eles, eles mudam, por momentos também, aquelas vibrações negativas, eles conseguem sintonizar, muitas vezes, com espíritos queridos que foram seus afetos do passado e quebrar, nesse momento, os vínculos de ódio, de dor
que eles mantinham em relação àqueles que os prejudicaram no passado. São momentos assim de muita emoção, porque se percebe o quanto, às vezes, pequenos momentos de amor, de compaixão, são capazes de fazer para transformar realidades que são negativas e que vão, ao longo do tempo, ser necessariamente transformadas para o bem, com mais ou menos dor, mas necessariamente vão ser transformadas para momentos positivos. Daí a atenção aos nossos pensamentos e sentimentos precisa ser constante. É fundamental que os nossos pensamentos e sentimentos sejam, de alguma maneira, acompanhados para saber se eles são positivos ou não. No caso da tentativa de influenciação negativa por parte de espíritos que querem nos induzir ao mal, muitas vezes tudo começa com a influenciação sutil, que é muito mais difícil de ser reconhecida. Uma influenciação sutil é muito mais difícil de ser reconhecida. E ela vai caminhando, passando por um processo de quebra de autoestima. É o passo seguinte, uma influenciação sutil, caminhando no sentido de quebra de autoestima. Você não vale nada, você não consegue acertar nunca. O seu trabalho você não consegue acertar, na sua relação pessoal. Será que você não consegue perceber o quão errado você é, o quanto você não consegue se harmonizar? E isso vai num processo crescente de quebra de autoestima, alguma coisa que é falado permanentemente em nossa mente, como se fosse algo nosso e não algo externo, até finalmente chegar naquela sugestão do suicídio. Acaba logo com isso, termina esse processo de sofrimento, que é o que esses irmãos infelizes querem muitas vezes nos levar, lembrando-nos que os espíritos nos dizem que o processo de suicídio, via de regra, claro que com atenuantes, é uma dor que não tem comparação com o que acontece, com o que nós sentimos de dores na Terra. E esse processo de suicídio tem acontecido com frequência assustadora nos dias de hoje, inclusive junto a jovens, o que é altamente preocupante. Portanto, isso tem que ser vigiado, tem que ser a atenção em relação a esses processos que são extremamente perigosos e começam com influência sutil. Eles precisam ser muito percebidos, muito estudados. E é fundamental, nesse sentido, o reconhecimento da situação de influência sutil, o que não é nada trivial, mas pode ser feito. Às vezes, por exemplo, nós começamos a pensar num assunto que nos incomoda, que nos faz profundamente entristecidos ou enraivecidos, ou qualquer coisa negativa, ou uma dificuldade que nós temos com alguma pessoa que nós ainda não gostamos, mas nós não estávamos pensando nisso. Nós estávamos pensando em outra coisa. E subitamente surgem em nossa mente esses pensamentos. Às vezes, já pela manhã, quando acordamos, surgem esses pensamentos. Não estamos pensando em nada, acordamos, tudo bem, eventualmente fizemos alguma oração e voltamos, estamos caminhando e subitamente surgem algum pensamento triste, algum pensamento de rancor, de raiva, enfim, qualquer coisa negativa, subitamente. Nós não estávamos pensando nisso, às vezes já pela manhã. Ou ainda quando nos colocamos diante de um determinado fato que nos remete a algo semelhante que nos incomodou. E pronto, já demos a brecha para a influenciação. Aquele pensamento, nós vimos alguma coisa que nos remete a alguma coisa que nos traz tristeza ou traz rancor, enfim, alguma coisa negativa. E já demos a brecha para a influenciação. Já ligamos naquele canal da sintonia, da dor, da violência, do medo, e caminhamos nessa sintonia. É importante perceber quando isso ocorre. Opa, eu não estava pensando nisso, não estava sentindo isso, não é meu. Vamos mudar o tema do pensamento.
isso não é meu, eu não estava em nenhum momento ligado nisso. Como isso surgiu? Mas por isso para que a gente possa ter isso, a gente tem que ter atenção às influenciações sutis, que são as mais perigosas, e como elas começam. Portanto, atenção para pensamentos que surgem de repente, mas e não nos trazem nada positivo, e surgiram de repente. Opa, isso não é meu. Certamente é uma influência, eu preciso trabalhar isso ao contrário. E aí, se essa coisa estiver muito forte, o único jeito é parar para fazer uma oração. A oração transforma esse processo de influenciação sutil. Às vezes, coisas pequenas. Às vezes, uma repetição de uma palavra, alguma recordação, a menção ao nome de Jesus, coisas que nos fazem quebrar o processo da influência sutil. Mas para nós aumentarmos essa capacidade de observarmos essa influenciação, essas influenciações, principalmente as mais perigosas, as sutis, é fundamental orarmos muito. Porque quando nós oramos muito, a média da nossa sintonia se eleva. E nós nos tornamos não apenas mais capazes de perceber influências negativas, como também de captar influências positivas, inspirações diversas nas nossas existências, inclusive na nossa atividade profissional. Muitas vezes nós temos inspirações positivas na nossa atuação profissional, porque nós estamos captando coisas positivas de espíritos que querem nos ajudar. Então, a oração é fundamental. Jesus nos dizia que nós precisamos de oração, o nosso espírito precisa de oração mais do que o nosso corpo de pão. E como nós precisamos muito de pão, nós temos ideia, podemos ter uma ideia de quanto nós precisamos de oração. Como espíritas, nós poderíamos dizer que essa oração dedicada talvez seja uma das maiores contribuições à vida, ao ambiente espiritual em que vivemos em nosso planeta. Porque quando nós oramos, nós melhoramos a nossa média, mas também melhoramos a média do planeta. É difícil a gente, às vezes, compreender que quando nós nos ligamos num processo, numa televisão, em que nós estamos olhando, por exemplo, a guerra no Oriente Médio, estamos olhando e vendo todo dia e bebendo aquelas notícias, nós estamos contribuindo com a guerra no Oriente Médio. Porque o nosso pensamento não é um pensamento pacificado. É um pensamento que nós indignamos, nós temos sentimentos diversos, mas não são sentimentos pacificados. Nós estamos alimentando o processo. Então, nós podemos fugir de saber o que está acontecendo? Não. Mas se nós sabemos que isso não é bom, se esse sentimento de indignação, esse sentimento, às vezes, de rancor, às vezes de raiva, diante de situações absurdas que nós vemos, nós podemos, primeiro, não superdimensionarmos o tempo que vemos isso, e, em seguida, ao reconhecermos que isso não é positivo, orarmos para contrabalançar o efeito ambiental negativo que nós mesmos jogamos na atmosfera do planeta. Então, quando nós oramos, nós contribuímos com a nossa média e com a média do planeta. E para que a atmosfera do planeta, ambiental do planeta melhore, é importante que nós tenhamos essa consciência e oremos. Essa é a nossa contribuição. Vamos procurar estar ligados a ações pacificadas, a ações de colaboração e pensamentos desse setor. Se possível, vamos procurar as notícias que não são violentas. Quanto mais nós procurarmos notícias que não são violências, não são violentas, ações positivas, elas existem aos borbotões. Nunca nesse planeta existiu tanta gente trabalhando pelo bem e pela paz como agora. Mas nós, na mídia usual, como nós somos viciados em tristezas e dores, a mídia nos oferece o que nós compramos. E nós compramos as questões de dores, de violências.
é o que nós ainda somos viciados. Mas com a consciência de que precisamos transformar, façamos isso. Podemos orar. Vimos questões tristes, violentas, vamos orar para que elas sejam mais alegres, mais esperançosas, mais pacificadas. É a nossa contribuição. Essa talvez possa ser a nossa contribuição ambiental ao planeta amado, ao planeta maravilhoso que Jesus nos deu para que nós vivêssemos em paz. Vamos, então, pedir para que a nossa Kátia nos conduza na oração final dessa apresentação da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos proteja hoje e sempre. Agradecemos ao nosso irmão em ideal espírita, Fernando Dange, pela sua exposição, pelo seu carinho, por novamente ter aceitado o nosso convite para fazer essa exposição tão esclarecedora. E agradecemos também a todos que nos honraram com a sua atenção. Você gostou? Então deixe o seu like. E renovamos o nosso convite para que estejamos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, com o tema do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, finalizar a nossa reunião com uma prece final. Querido Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelos esclarecimentos que o Fernando trouxe para cada um de nós. Que possamos, Senhor, aproveitar e colocar em prática tudo que nos foi colocado hoje nessa reflexão. Que os nossos corações, Senhor, e as nossas mentes estejam sempre abertas para aproveitar tudo que vieste aqui, Senhor, a este planeta nos ensinar. Que tenhamos força, coragem e fé para seguir sempre em frente nessa nossa caminhada. Que o nosso Mestre Jesus, nosso amigo de sempre, possa estar sempre ao nosso lado, junto com todos os espíritos amigos, Icleia, Teresa, Antônio de Aquino e tantos outros espíritos amigos que fazem parte do lar de Teresa. Gratidão, Senhor, gratidão sempre a Ti e, acima de tudo, gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que assim possa ser, graças a Deus.